Olá, fiel a gente, Deus. hoje estou aqui Ele orava no 3 Roblox vezes ao dia, e jogar sempre louvando e que agradecendo jogo, ao deixa eu Senhor. ver, acho O rei que Dario o jogo logo tá percebeu que Daniel era jogando. muito sábio e correto. Claro Então, que eu vou nos Block resolveu Fruit escolhê-lo para ser o responsável por todo o reino. Bem, entrando. como você pode imaginar, os outros governadores do reino não ficaram nem um pouco felizes com essa atitude do rei. Eles começaram a ficar com muita inveja da confiança que o rei tinha em Daniel e decidiram encontrar alguma falha nele para contar ao rei. Procuraram e procuraram e adivinha só? Não encontraram nada, porque Daniel era um exemplo e fazia tudo corretamente. Como eles não conseguiram encontrar nada contra Daniel, eles resolveram colocar um plano terrível em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram o seguinte: temos uma ótima sugestão de decreto para o nosso reino, rei. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem. Vamos, esse vídeo acabou. E quem desobedecer deverá ser Eu tô usando fruta, tá logo pra O mim. rei Dario caiu no plano dos inimigos de Daniel e acabou assinando o decreto. E agora, para continuar sendo fiel a Deus, Daniel precisava arriscar a própria vida, orar 3 vezes por dia, mesmo que isso fosse proibido pelo rei. Mas Daniel não se abalou. Ele decidiu continuar fazendo as coisas como sempre. Na sua casa tinha uma grande janela voltada para Jerusalém. E era nessa janela que Daniel se ajoelhava e fazia suas orações ao Senhor todos os dias. Enquanto isso, os governadores do reino estavam só à espreita, observando de longe a janela da casa de Daniel para ver o que ia acontecer. Assim que viram que ele estava orando e pedindo ajuda a Deus, foram correndo contar ao rei. Quando o rei ouviu a notícia que os governadores trouxeram, ficou muito triste. Como posso ajudar o nobre e leal Daniel a se livrar desta enrascada? Mas os governadores invejosos não paravam de avisar ao rei que ele não podia voltar atrás de uma lei que ele mesmo tinha assinado. Então, o rei mandou que levassem Daniel para a cova dos leões e disse: o seu Deus, a quem você é tão leal, vai te livrar desta situação. Após colocarem Daniel dentro da cova, fecharam a entrada com uma pedra enorme. O rei ficou tão preocupado com a segurança de seu amigo Daniel que passou a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi depressa até a caverna e começou a chamar: Daniel, você está bem? E para sua enorme surpresa, ele ouviu a voz de Daniel responder lá de dentro da cova: ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Quando o rei ouviu essas palavras, seu coração se encheu de alegria e mandou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Ele viu que Daniel não tinha nenhum remorso, pois tinha confiado em Deus. Então, o rei mandou que os homens maus que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões junto com as suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem no chão. Dinho, o pequeno missionário, em Daniel na cova dos leões. E aí, o queridinho da professora? Davi e Golias, uma história de coragem e fé. As frutas que mais tem, que eu tenho que é um pouco a barreira, maliabaro, fruta do barba negra, palco. Em uma terra distante chamada Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos
seus dias cuidando das ovelhas de sua família. Davi não era forte ou grande como seus irmãos, mas tinha algo muito especial, uma fé inabalável em Deus. Um dia, o exército de Israel enfrentou os temidos filisteus, um povo guerreiro. Entre eles, havia um gigante chamado Golias. Com mais de 3 metros de altura, sua armadura brilhava no céu, e sua voz ecoava pelo vale quando desafiavam os israelitas. Quem se poderá lutar comigo? Se eu vencer, vocês serão nossos servos, mas se alguém me derrotar, nós seremos servos de Israel. Os soldados de Israel Meu olho. temiam de medo, pois ninguém ousava enfrentar os gigantes. Mas quando Davi levar comida a seus irmãos, ouviu as provocações de Golias e disse: eu enfrentarei esses gigantes. Deus está comigo e me protegerá. O rei saiu e olhou para os jovens pastores, mesmo duvidando. Permitiu que Davi enfrentasse Golias. Ofereceu-lhe uma armadura, mas Davi, ele preferiu usar assim como amigo. Quando Davi se aproximou de Golias, o gigante viu os Você vai logo também, meu amigo. Esse combo. Eu tô me dando. E eu tô mais dois novos. Aí eu vou lá na ilha dos macacos pra roletar fruta pra vocês. As frutas vão vir. Davi colocou uma pedra na frente, girou Pra cá na terra do carro. força e a lançou. A pedra voou rápida como o vento e acertou Golias. O gigante caiu no chão com um estrondo. O povo de Israel ficou em silêncio por um momento, até perceber que o invencível Golias estava derrotado. Com a vitória de Davi, o exército de Israel se encheu de coragem. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos. Bota mais um. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. A história de hoje é sobre um homem que desobedeceu uma ordem de Deus e acabou sendo engolido por um peixe. Quer saber mais dessa história? Então vamos começar. Há muito tempo atrás, havia um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus. Você sabe que um profeta é um homem chamado por Deus para levar a palavra dele aqui na terra. Um belo dia, Brasil acabou Deus boboia lá na enviou uma ilha dos mensagem a macacos. Jonas. Disse que tinha uma grande cidade chamada Nínive, onde o povo estava fazendo muitas coisas feias. E Bora ele lá. queria que Jonas fosse até lá e pregasse a palavra dele para que o povo se arrependesse. Jonas ouviu a mensagem de Deus, mas ele não queria ir, porque achava que as pessoas de Nínive eram muito más e que não mereciam ser perdoadas. E você sabe o que Jonas fez? Ele decidiu fugir para o lado oposto. Ai, eu acho que isso não vai dar certo. Jonas viu um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis. E ele embarcou nesse navio, para bem longe de Nínive. Ele achava que poderia se esconder de Deus. Mas será que dá para se esconder de Deus? Não mesmo, né? Enquanto Jonas Por aqui não. veio uma grande Eita, sim. tempestade. As ondas eram gigantes e o vento soprava com muita força. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a jogar coisas do barco para tentar salvar o navio. E cada um clamava para o seu Deus desesperado. Enquanto isso, Mas Jonas botar uma dormia fruta aqui. tranquilamente no porão do navio. Então, o capitão foi até lá Ops. e falou: ô dorminhoco, como Eu você acho, pode ops. ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao Desgraça. seu Deus. Talvez ele tenha pena de nós e nós não morramos. Jonas se levantou e os marinheiros fizeram um sorteio para você saber sabe? quem era o responsável por aquela tragédia. E saiu na lista Vou procurar. Vou lá na ilha inicial. Eu faço de onde você veio? um Você aleatório. sabe por que isso está acontecendo? Jonas respondeu: eu sou hebreu, Adorá. Com medo de morrerem, eles não tiveram outra opção. Pediram perdão a Deus e então jogaram Jonas ao mar. E sabe o que aconteceu? A tempestade parou na mesma hora. Mas e Jonas?
O que será que aconteceu com ele? Deus mandou Eu um faço isso aqui. grande peixe. Eu não vou por comer do Jonas. episódio. E ele ficou Soltar. dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagina só ficar dentro da barriga de um peixe por todo esse tempo. E sabe o que ele Vamos fez? ver, vou falar aqui. Ele Vou falar orou aqui, ao spawnou. Senhor. Ele disse, querido Deus, eu sei Eu. que eu errei. Aí. Tentei fugir do Senhor, mas agora eu entendo que não dá para fugir de você. Quando eu fui jogado no mar, eu pensei que tudo estava acabado e eu senti tanto medo. Mas mesmo no fundo do mar, o Senhor esteve Tem comigo. coco e amendoim. E o Senhor me enviou esse grande peixe para me salvar. Sei que o Senhor é bom e sempre cuida de nós, mesmo quando não merecemos. Eu vou voltar e contar para as pessoas sobre o seu amor e o quanto elas precisam mudar. Eu quero fazer o certo, porque o Senhor é o Deus que Tem salva itens e futais. perdoa. Muito obrigada por me dar mais uma chance. Valeu. Dentro do grande peixe. Deus ouviu Alô? a oração de Jonas e mandou o grande peixe vomitar ele em terra firme. Depois Deus enviou a mensagem novamente a Jonas dizendo: vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu vou dar a você. E dessa vez Jonas obedeceu a palavra do Senhor. E ele começou a percorrer a cidade falando ao povo que Deus iria destruir Nínive em 40 dias por causa da maldade deles. O povo creu no que Jonas estava falando e começaram a jejuar e orar pedindo perdão e misericórdia ao Senhor. A pregação de Jonas chegou até os ouvidos do rei de Nínive e ele também se arrependeu e fez um decreto mandando que todo o povo jejuasse e clamasse para que O pequeno missionário. Isso por hoje foi isso. Jesus é tentado pelo diabo. Se inscreva no canal, deixa o seu like para fortalecer o canal. E fui.